Olá, eu sou Cristephanie Regia Braz Costa, sou enfermeira atualmente. Eu sou aluna de pós-graduação, doutorado, na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP. O trabalho que eu vou apresentar para vocês é intitulado Estratégias de Ensino-Aprendizagem em um programa de residência de enfermagem em cardiologia. E o objetivo do trabalho é justamente relatar a experiência da utilização de estratégias de ensino-aprendizagem em um programa de residência de enfermagem em cardiologia. Então, o trabalho ele é fruto das vivências que eu tive enquanto enfermeira residente. E para iniciar a discussão focada nessas principais estratégias que eu trago para vocês, tem alguns pontos que são importantes. O primeiro, vale lembrar que sempre houve um desafio na formação de profissionais para atuação no Sistema Único de Saúde. E a residência, ela constitui-se em uma alternativa de formar profissionais críticos e reflexivos que tenham uma vivência prática maior, ou seja, eles se apropriem e se aproximem da realidade dos serviços de saúde no Brasil. Então, a residência é uma modalidade de pós-graduação lato sensu, ou seja, se formam especialistas e constitui-se de uma carga horária teórica, prática e também atividades teóricas e práticas, em que há essa vivência, essa aproximação da realidade e há uma instituição de ensino associada à instituição executora, que normalmente é um hospital ou uma unidade básica de saúde ou um serviço de gestão, enfim, são vários serviços que podem estar articulados aí para que esse residente desenvolva essas atividades. Então, a metodologia trata-se justamente de um relato de experiência sobre as estratégias utilizadas na residência. Ao longo do artigo, ao longo da produção, vocês vão conseguir ver com mais detalhes tudo que foi desenvolvido, tudo como acontecia, atividades teóricas, práticas, e o que a gente se deteve mais, que eu vou apresentar aqui para vocês, são algumas das estratégias utilizadas na residência que eram vinculadas a essa parte teórica e teórica prática. Então, a primeira delas é os seminários avançados em cardiologia. Então, o que é que se tratava esses seminários? Esses seminários constituíam de conteúdos que cada residente era responsável por apresentar. Então, um residente ele apresentava conteúdos pré-estabelecidos, havia um cronograma pré-determinado sobre aquele conteúdo em cardiologia. E quem fazia essa avaliação eram justamente os preceptores, ou seja, os profissionais enfermeiros que faziam a supervisão, nossa supervisão no serviço. Tá? Então, era uma oportunidade de aprofundar sobre temáticas, aspectos fisiopatológicos, cuidados de enfermagem naquela situação, tá? Então, várias coisas eram discutidas. Outro importante estratégia era o clube de revista. Então, como é que acontecia esse clube de revista? Quinzenalmente, o residente era responsável por escolher, selecionar um artigo e esse artigo era trazido para discussão, enviado posteriormente para os outros demais residentes e para o preceptor, ou seja, esse supervisor, esse profissional do serviço que fazia avaliação. Então, tinha alguns critérios para a escolha desse artigo. Esse artigo ele precisava ser relevante no conteúdo, ou seja, na especialidade que a gente estava formando. Era importante que esse residente trouxesse um artigo que se relacionasse ao cenário que ele estava inserido. Ou seja, se o residente ele estava num setor que tinha pacientes infartados, então é interessante trazer alguma evidência, algo diferente que viesse a agregar nesse conteúdo, tá? Então, era discussão com todos os outros residentes e com esse preceptor que avaliava como foi conduzido essa apresentação.
Outro ponto são os estudos de caso. Os estudos de caso, cada residente ele é responsável por trazer o estudo de caso baseado na assistência que foi feita. Então, pegava um caso clínico, um paciente, né, enfim, um usuário do serviço, e aquele caso era destrinchado, estudadas possíveis condutas, um plano de cuidados de enfermagem para aquela situação, eram abordados os diversos aspectos que pudessem interferir na saúde daquele usuário. Então, a parte espiritual, né, a parte fisiopatológica, enfim, e o que pudesse ser mais agregado. Então, o grande grupo ele tinha essa discussão e eram discussões muito ricas que agregavam muito no conhecimento dos residentes, tá? Outra era o clube de eletrocardiograma. O clube de eletrocardiograma era feito, né, sob supervisão dos residentes do segundo ano, tá? E também com apoio de médicos arritmologistas que agregavam ainda mais ao conteúdo. Então, como é que acontecia? Esses clubes, a gente discutia temas dentro do eletrocardiograma e, assim, principalmente baseado na compreensão dos enfermeiros sobre os principais ritmos que podiam colocar os pacientes em risco. Então, era basicamente, né, essa direção. Outras reuniões clínico-cirúrgicas. Reunião clínico-cirúrgica era a reunião que se reuniam diversos profissionais para discutir condutas, né, para aquele paciente, baseados nas diversas características que podiam se associar também àquela patologia, àquela situação. Então, eram os diversos profissionais, enfermeiro, médico, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, enfim, quem pudesse fazer parte, que pudesse participar, essa discussão era baseada nessa parte multi, e era também muito rica, tá? E outro ponto era o estágio de docência. O estágio de docência que a gente conseguia desenvolver, ainda que com a carga horária, né, pequena, a gente conseguia vivenciar em pequeno tempo esse ser docente, ou seja, ser professor, explicar, dar uma aula sobre o conteúdo a que nós estávamos especializando. Lembrando que essas coisas sempre aconteciam sob supervisão, tá? Supervisão de outros docentes, supervisão da coordenação, supervisão de enfermeiros que eram preceptores, certo? Então, com esse trabalho, a gente conseguiu relatar algumas das estratégias que fizeram parte dessa vivência. Dizer também que, assim, como eu falei inicialmente, a formação em saúde ela é desafiadora, transformar essa formação também é desafiador, sobretudo né, porque é necessário ainda uma quebra de paradigmas, mas se defende, se acredita que esse processo de formação na residência, inclusive se fizerem a leitura completa, vocês vão ver a oportunidade de vivência que, né, que se teve, quem passou por esse processo como eu passei, ela vem agregar ainda mais a possibilidade de transformação da realidade, porque se eu me insiro, se eu me aproximo, se eu conheço de fato as realidades, as dificuldades, né, dos serviços, as necessidades em saúde da população, eu consigo me apropriar ainda mais do meu fazer, né, enquanto profissional dentro de uma especialidade, tá? Então a proposta, né, foi essa, né, em um breve resumo aí do que foi escrito. Agradeço a atenção e obrigada.